Fala rapaziada, aqui é o Fiote. Vamos estar contando um pouco da história aí do nosso craque futebol aí, o Daniel Alves. Vamos falar um pouco sobre o tema. Hoje é o segundo dia da liberdade dele, né? Ou seja, ele foi inocentado nos temas aí do que ele está sendo acusado e tal. E hoje eu quero contar uma história bem diferente, uma coisa que talvez esteja para acontecer, né? Eu espero que não, mas as pessoas hoje em dia ela tá para julgar, né? Independente do caso do Daniel Alves, positivo, negativo, né? E as pessoas se deixam relevar muito com o tema do ser humano, né? Então, o que que acontece? O que que eu vejo hoje em dia, né? Hoje ele já tá no segundo dia de liberdade e tal, então o cara já tá com outra cabeça, né? Depois ele passar por tudo isso que ele passou, que eu acredito que ele tava, digamos assim, numa zona de conforto, né? As pessoas falam, meu, zona de conforto numa situação dessa? Sim, zona de conforto, porque o cara ficou 1 ano e 2 meses preso, né? 14 meses, e depois ele saiu. Nessa que ele saiu, o cara tinha que estar andando em ovos, ele não podia sair da Espanha nem nada, né? O passaporte foi retirado pelas autoridades espanholas e todo mundo jogando pedra nele. Até aí, cada um tem seu direito de fazer o que quer, né? Ainda que seja contra outras pessoas, mas a pessoa está no direito, né? Fazer o quê? Então, o que que acontece hoje? Hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 30 de março, segundo dia da liberdade dele. Eu acredito que ele ainda está na zona de conforto e um momento ou outro ele vai ter que sair dessa zona de conforto. E é onde que vai incomodar muitas pessoas, até mesmo quem estava apoiando ele, quem acredita nele ou estava acreditando nele de alguma forma, né? Acredita pelo que vê, pela presença momentânea ali, aquele calor humano. E hoje ele vai ter que sair da zona de conforto dele de alguma forma. Isso pode incomodar muita gente. Por que que eu falo isso? Porque eu tive o prazer de conhecer o Daniel Alves, um cara, meu, um cara amigo, um cara brother que conversa com você, troca uma ideia, não, sabe, não tem aquela... Não, ele realmente, pra mim, ele transpareceu uma pessoa super humilde e amigo. E pra muita gente também, ele acaba passando isso, mas o que que acontece? Ele vai ter que sair da zona de conforto dele. Agora ele vai ter que fazer a vida normal dele. Agora mesmo ele tá casa, igreja, pôs amigos, uma saidinha aqui, outra ali, tal, um jantar, aquela coisa toda, tá mais família no local, né? Aqui no caso em Barcelona, aqui na cidade de Barcelona. E agora como ele vai ter mais acesso à liberdade dele, vai poder usufruir da liberdade dele realmente como antes, de alguma forma, ele vai poder ter seu passaporte de volta, ter seus compromissos de volta, é um cara empresário, é um cara que tem muitas coisas que resolver na vida. Então eu acredito que isso vai incomodar muita gente, até mesmo quem falava que ele de alguma forma tinha mudado e agora poderá estar mostrando outra pessoa, né? E isso é normal, o ser humano tem que entender que isso é normal, tá? Que agora, a partir de agora, ele vai ter que sair da Espanha, ele vai ter que sair de Barcelona, ele vai ter que assumir o compromisso dele, ele vai matar a saudade da família dele, ele vai matar a saudade do país dele, da comida, da culinária, da cultura. Então isso vai, de certa forma, tirar ele da zona de conforto que ele estava agora, muito super tranquilo, e vai afastar ele desse entorno, entendeu? Eu sei que ele ainda vai estar com a cabeça, com o corpo, a mente ali, muitas vezes presente naquele momento, mas ele não vai poder estar sempre. Acredito eu que ele não vai poder estar sempre, porque a vida dele não é só aqui em Barcelona. Ele tem todo, né, um entorno dele de empreendimento, de família, de amigos e muitas coisas que resolverem. É aí onde eu acredito que muitas pessoas agora que estavam abraçando ele, batendo no ombro dele, né, talvez orando com ele, fazendo jantas com ele, comida com ele, tudo, vai de alguma forma julgar ele pelo fato de simplesmente ele não estar mais pendente 24/7
daquela vida que ele estava vivendo durante um ano, né? Que ele ficou fora da prisão. Então, as pessoas não vão entender que ele tem uma vida fora. Então, pô, quanto tempo? Ah, já não vem mais. Ah, já não te vejo mais. Ah, já não me responde mais. Meu, ser humano, entenda uma coisa. Nós temos muita coisa que recorrer nessa vida. E uma das coisas que eu acredito que ele quer é desfrutar. O cara tem outra mentalidade agora. O cara, você conversa com ele, você vê que tem outro brilho nos olhos dele. Você vê que ele aprendeu muitas coisas, né? Coisas boas e ruins. Com tudo isso que aconteceu, ele aprendeu muitas coisas. Eu acredito que ele vai ser uma esponja agora de absorver tudo aquilo que ele aprendeu, que viveu e passar para a própria vida dele. Você tá entendendo? De chegar e falar assim, mano, eu vou aproveitar, eu vou ver a vida de outros olhos, né? Então eu acredito que vai ser muito normal que ele se afaste do tal vínculo que ele está agora, né? De tudo que ele vive agora, porque ele vai precisar voltar à vida normal dele, né? De empreendedorismo. O cara não vai poder mais jogar devido às idades dele, tudo isso e tal. Mas ele tem as coisas dele e ele vai ter que viver essa vida. As pessoas vão ter que entender e, infelizmente, eu espero que não, mas eu tô vendo amanhã pessoas que vão julgar ele da mesma forma que julgam hoje, mas as pessoas que estão abraçando ele hoje e achando que amanhã ele não pode simplesmente se afastar talvez dos cultos da igreja, talvez de alguns amigos, tudo, entendeu? E ele precisa disso, ele precisa do tempo dele, ele precisa do tempo da família dele, e nós seres humanos temos que entender que o cara tem uma vida a parte disso, né? Afinal, ele não está só um ano, né, em questão de vivência. O cara tem uma vida inteira, então ele vai ter que seguir a vida dele. Eu desejo tudo de bom pro Daniel. Daniel, cara, eu espero poder ver você outra vez, a gente bater um papo, a gente ter uma conversa aí pendente. E eu desejo tudo de bom para ele. Eu acredito que tudo isso que ele viveu vai ser para a melhoria dele. Ele está ajudando muita gente, ele está ajudando uma rapaziada boa que realmente precisa de uma ajuda estrutural, psicológica, né? Então ele tá fazendo uma parceria muito bem com os caras que ele conheceu, com o pessoal da igreja, com os meninos sobre trabalho, sobre tudo isso. Então ele tem outra visão, eu acredito que ele vai poder aproveitar muito mais isso. E eu desejo toda a sorte do mundo pro Dani Alves, um cara que tem história no futebol, né, na seleção brasileira, no Barcelona, no São Paulo. Então o cara tem história. Então a gente tem que entender isso. Vamos deixar de lado o que aconteceu, porque isso aí cabe à justiça, não cabe a gente tá julgando, entendeu? Eu sei que muitas pessoas podem se incomodar, porque não é você, porque não é sua filha, porque não é sua mãe, sua irmã, ou foi com você. Não tem nada a ver com isso. Eu só estou aqui para agradecer ao Dani pelo trabalho que ele fez no futebol e desejar tudo de bom, que seja bem-vindo nessa nova rotina que você vai ter. E Dani, pô, abraço a ideia de que você realmente tem que seguir sua vida, tem que seguir adiante e plantar os novos frutos que você começou a plantar. E eu acredito que no seu momento, no seu tempo, do seu jeito, você vai conseguir fazer tudo isso e sem depender da opinião de ninguém. Assim que fica o nosso forte abraço aqui do podcast do Fiote. E eu espero ter você um dia aqui e a gente poder bater um papo, né? Infelizmente você não podia devido a todas essas circunstâncias, mas eu gostaria de ter você aqui, a gente bater um papo gostoso e tal. E fica esse forte abraço para você. E um conselho para as pessoas: parem de julgar se você não veste calçado de outra pessoa, certo? Porque só um sabe o quanto incomoda o calo e sabe o conforto que a gente tem que buscar para poder ter uma caminhada melhor. Assim que ele vai sim seguir a vida dele, e isso independente do que as pessoas possam falar, que ele tá abandonando tudo de novo, tá voltando tudo de novo, não. O Daniel é uma pessoa, ele é o que é, e ele tem muito que expandir do que ele aprendeu todos esses anos, todos esses meses que ele, né, todos esse ocorrido que aconteceu com ele.
eu acredito que faz dele um homem bem melhor e ele já é uma pessoa maravilhosa. Então fica aqui nosso forte abraço. Tchau, obrigado!